Muito bom dia. Finalizando essa semana da minha proposta. Esperar. O Adriano já está acenando aqui para mim no Instagram. Bom dia, Adriano. Seja bem-vindo. Esperar o pessoal vir bater o ponto. Foi combinado do pessoal vir bater o ponto. Se não vier bater o ponto, vai perder o dia e não vai adiantar testado, não vai adiantar justificativa. Se não bater o ponto, religiosamente, ali vai perder o ponto. Assim que eu vivi durante 39 anos, com essa rigidez do ponto. Tem que bater o ponto para entrar, tem que bater o ponto para sair, numa rigidez total e absoluta, mas que faz parte da minha história. E eu sempre gosto de brincar com isso, né? Porque tudo vem para acrescentar, tudo vem para agregar. Bom dia, Lidiane, seja bem-vinda. Ô, Lidiane, ontem eu ainda não ouvi, tá? O Karnal fez uma live com a Maria Homem, falando sobre a questão do gênero. De repente eu acho que valeria a pena você assistir. Ainda não ouvi, tá? Mas pelo assunto eu acho que é bem pertinente. Do assunto que você gosta também de trabalhar. Bom dia. E para começar, para quem já está aí, né? Em respeito a quem já está, que já veio bater o ponto na hora certa, eu vou ler, como sempre eu gosto de fazer, né? Um poema, porque eu acho que ele sintetiza bem o que eu venho falando desde segunda-feira, para quem me acompanhou todas as lives da segunda, mas mesmo que não acompanhou, vai entender o fechamento que eu vou fazer hoje. E esse poema, ele meio que faz a gente refletir como que a gente tem feito com a vida da gente para promover as mudanças que a gente deseja e quer. Se chama Uma Autobiografia em 5 pequenos capítulos. Poema do livro Existe um Buraco na Minha Calçada, de Porchar Nelson. Capítulo 1. Eu ando rua abaixo. Existe um buraco fundo na calçada, eu caio. Eu estou perdido. Eu estou desamparado. Isso não é minha culpa. Levo um tempão para eu achar o caminho de volta. Capítulo 2. Eu ando na mesma rua. Existe um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não o vejo e eu caio novamente. Eu não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar, mas isso não é minha culpa. Ainda leva um tempão para eu sair. Capítulo 3. Eu ando na mesma rua. Existe um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está lá. Mesmo assim eu caio. Isso é um hábito, mas meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou, e isto é minha culpa. Eu saio dele imediatamente. Capítulo 4. Eu ando na mesma rua. Existe um buraco fundo na calçada. Eu passo por volta dele. Capítulo 5. Eu ando em outra rua. Por que eu quis trazer esse poema hoje? Porque como a gente começou a semana falando dos padrões, falando nossa gestão do tempo, né, que foi a nossa primeira live. Depois eu venho trazendo as questões dos padrões que nos é imposto pela família, pela sociedade, pela maneira que cada um traz da sua bagagem emocional que aprendeu. E que aí eu vim falando da questão do padrão que a gente aprende, né, com a mãe da gente, de lidar com as emoções, de gerenciar essas emoções, e que acaba que por uma razão óbvia a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, e quando esse juiz, vamos dizer assim, colocar a mãe num lugar de juiz, né, não tá mais aí para controlar isso, vira uma verdadeira pandemia na família, né, uma ruptura total, porque a gente não aprendeu a gerenciar as nossas emoções, né? Então são padrões que a gente traz e que é preciso olhar.
Então, depois eu vim trazendo as nossas próprias questões de padrões que a gente traz do todo o sistema que a gente faz parte. E principalmente nós mulheres, né? A gente foi educada para ser boazinha, para ser gentil, para ser cuidadora, para fazer tudo pelo outro, para não questionar nada. E a gente não aprendeu a falar não. A gente sempre se colocou nesse lugar. E da mesma forma os homens, eles também trazem os padrões deles, que eles aprenderam com os pais, com os avós, com o avô, com o tio, com o irmão mais velho, que eles vêm trazendo isso para a vida adulta e muitas das vezes sem filtro, porque aquilo é uma verdade absoluta, da mesma forma que a mulher traz. Então, que a gente tem, é importante olhar para isso. Qual desses padrões nos faz bem e aqueles que a gente percebe que não faz bem, que pelo contrário, atravanca a nossa vida, atravanca nossas relações, atravanca aquilo que a gente quer fazer. E depois eu trouxe ontem falando sobre os padrões que a mídia nos impõe, né? Da mulher perfeita, do corpo perfeito, da formatação perfeita que a sociedade quer nos impor. E não aceitando as nossas escolhas, não aceitando aquilo que a gente quer viver enquanto indivíduo, né? Então, o que esses padrões hoje nos representam dentro desse poema que eu li? É o buraco que está no nosso caminho. É a rua que a gente transita nela todos os dias e esse buraco está ali. Então, num primeiro momento, enquanto antes vocês não tinham ouvido falar sobre isso, ou se nunca tinham ouvido, ou se já tinham ouvido e não paravam para refletir, quando vocês caíam nesse buraco, a culpa nunca era de vocês, porque vocês não reconheciam isso. Vocês não conseguiam olhar para isso. Vocês não conseguiam trazer isso para vocês. Porque até então isso eram fatos que aconteciam na vida de vocês e que vocês ainda não tinham parado para analisar. Aquele padrão que se repetia, que te deixava infeliz, que te deixava mal, que fazia com que as suas relações não fossem legais, que haviam emoções que não eram respeitadas, que eram maltratadas, que eram judiadas nessas relações e que vocês não conseguiam perceber que existe um movimento seu, por isso que isso acontece. E aí aquele buraco tá ali e você não reconhece. E você vai passando repetidas vezes naquele mesmo caminho, vai caindo e não consegue se olhar. Mas a partir do momento que dá o clique, que você começa a ouvir, que você começa a refletir, você pode ainda continuar caindo, porque as mudanças de comportamento, gente, essa mudança do hábito, ela é um movimento nosso diário e constante para fazer essas mudanças. Mudar hábito não é fácil, mas não é impossível. Porque o hábito, a partir do momento que ele se instala, o seu inconsciente já aciona o gatilho e você já vai fazendo aquilo automaticamente. O exemplo que eu gosto de dar é quem aprendeu a dirigir. Enquanto você está aprendendo a dirigir, você tem uma atenção em tudo, para ligar o carro, hoje eu nunca dirigi um carro automático, tá, gente? Então, meu sistema ainda é de câmbio. Então, você vai ligar o carro, vai pisar na embreagem, vai pisar no acelerador, vai pisar na embreagem, já tá vendo? Tô até fazendo confusão. Pisar na embreagem para colocar a primeira, ir soltando a embreagem devagarzinho, pisando no acelerador, para o carro começar a andar. Quando isso você está aprendendo, você está no início, então você tem uma atenção redobrada. Depois que você começa a repetir isso no seu dia a dia, você faz isso no piloto automático. E assim são os hábitos que a gente tem, os positivos e os negativos. Eles viram realmente uma parte ali que você, no automático, você vai lá e faz. Então, no automático, você vai lá e repete um padrão que você não gosta dele, que você percebe que ele está atravancando, que é um buraco que você cai nele todos os dias e que você ainda não percebeu que a responsabilidade de fazer essa mudança é sua. E de olhar para ele. E de encarar ele. Cara a cara. E como é que eu faço para mudar isso? É estar atento a ele. É perceber que você caiu porque é você que é responsável. É você cair e olhar que para sair desse buraco só depende de você. De você buscar ajuda, de você tomar a decisão que não quer ficar mais ali. A decisão é sua. Eu não dou conta de resolver isso sozinho, então vou ter que buscar ajuda. Tá, vou buscar.
Eu vou dar o passo. Eu não vou esperar ninguém vir falar. Eu vou lá, ou até espera, né? Porque quando eu estava no meu processo de autocura, de buscar, de me entender, foi um amigo meu, muito querido, que me deu um sacode, que falou, ó, você vai buscar uma ajuda, porque você não pode continuar desse jeito. Você não pode ficar caindo nesse buraco a vida inteira e não ter coragem de sair dele. E aí eu fui buscar ajuda. Aí eu fui buscar tratamento. Fui buscar, na época, o psicólogo para poder me ajudar a reestruturar a minha vida, para eu romper com padrões que estavam ali latentes, que estavam me incomodando, que não estavam me deixando sair do bendito do buraco que estava instalado na minha vida. Então, foi a partir desse movimento que eu fiz lá em 1999, 98, 99, agora não me lembro mais, que tem coisas que a gente vai deixando sair, né? Pra gente não ficar agarrado nisso. E aí eu comecei a mudar hábitos. Eu comecei a mudar o hábito que me levava a cair naquele buraco. E foi o quê? Mudar padrões. Fazer mudanças, arrancar o joio que estava no meio do meu trigal. Jogar fora, para que eu pudesse não mais cair naquele buraco, olhar para ele e passar em volta e seguir minha vida, e chegar um momento que eu olhar e falar assim, não preciso mais passar nessa rua, porque isso aqui já está resolvido. Então, gente, essa mudança do hábito para você se fortalecer e não voltar a replicar e a fazer sistematicamente aquele mesmo movimento, é trabalho diário. É aprender, gente, a colocar limites para você mesma, para você mesmo. Sim, colocar limites. E foi muito interessante que eu comecei a pensar nisso ontem, numa conversa. Falando sobre isso com uma pessoa que me mandou mensagem no WhatsApp, comentando da live de ontem, falando do que gostou, que não gostou, que foi bom, que foi legal, que mexeu. E me veio a questão do limite. Quantas vezes a gente continua repetindo o padrão porque a gente não põe limite nas nossas próprias ações. E a gente não colocando limite nas nossas próprias ações, bom dia Silvana, bom dia Lena, a gente não sai dos buracos que a gente encontra no caminho da vida da gente. Porque aí a gente vai deixando, hoje eu vou deixar um pouquinho mais. Hoje eu vou abrir mão, acho que não tem problema não. Hoje pode passar, aí eu vou cair no buraco. Hoje eu vou falar não, eu já falei não. Eu já falei não, mas hoje eu vou deixar acontecer. Depois a gente vê como é que faz. De repente vai dar certo eu falar assim, se no lugar eu precisava dizer não. E quantas vezes, gente, a gente se comporta assim? Esses padrões se repetem porque a gente não coloca limite pra gente mesmo. Coloca limite pra gente mesmo. E aí vem, quando a gente assume, né, que a gente precisa sustentar os nãos que a gente já disse lá atrás, e às vezes no dia a dia a gente é desafiado a sustentar esses nãos. E aí a quebra de limite, esse não ele representa o limite. O não cair no buraco, é enxergar o buraco e não cair nele. Mas quando a gente flexibiliza esse não, a gente abre a guarda e a gente rompe o limite. E aí a gente está correndo um sério risco de cair no buraco de novo. A gente está ali realmente vulnerável para repetir aquele padrão que não é bom, que não faz bem pra gente, que faz um mal incrível pra gente. Então é preciso estar atento e atenta até onde a gente tem sustentado os nossos nãos, fazendo deles realmente o limite até onde a gente pode ir, até onde a gente dá conta. E até onde esse movimento não nos violenta, tá? Muitas vezes a gente, por não sustentar os nossos nãos e não sustentar esses limites, a gente acaba se violentando porque a gente abre a guarda, a gente deixa que o outro faça o que quer fazer e a gente vai pro buraco.
Então é pensar nisso. E isso, gente, é muito importante a gente fazer essa reflexão. Quem é mãe, né? Quem é pai, como que anda isso, esses limites, esse não que você diz para os seus filhos e como você tem sustentado esse não. Como esse não tem sido um limite para você conduzir essa própria relação de pai e filho, de mãe e filho. O quanto que isso você tem sustentado de forma positiva para que haja esse limite até onde você deve ir, até onde é possível ir, até onde é sua responsabilidade ir. Porque às vezes a gente, nesse lugar da mãe, do pai, e traz, né? Eu falo por mim, quando eu tive filho, eu falava, não, porque eles vão ter tudo, eu vou fazer tudo por eles. Até que a caixinha, o sino tocou e eu vi que não é bem por aí, não. Uma que eu não tenho condições de fazer tudo. E mesmo que tivesse, eu não deveria e não posso. Porque é responsabilidade deles também fazer o caminhar deles. Com os erros, os acertos. Desde que eu dei a eles o preparo e a condição deles se formarem homens, o futuro é deles. Não me compete mais ficar gastando a minha energia e ficar desprendendo o meu tempo, o meu vigor, com situações e movimentos que é eles que são responsáveis e não eu. Então, quando a gente tem essa clareza, fica tudo muito mais fácil. Por mais que a gente veja, a minha situação aqui em casa, estou com um filho desempregado, o outro está com os problemas dele do negócio, do trabalho, eu não vou falar para vocês que está confortável, claro que não. Mas eu estou, no meu íntimo, eu fiz o que eu pude até aqui por eles dois. Dei educação, dei a melhor escola dentro do que eu podia, eu e o pai deles, o aconchego, o apoio. Mas chega um momento que esse buraco eu não quero cair, porque é deles. Essa situação agora é com eles e cada um está se virando do jeito que pode, do jeito que tem, do jeito que aprendeu comigo, do jeito que aprendeu com o pai deles, do jeito que a vida está ensinando, eles estão buscando os recursos deles para resolver a situação deles. É como eu disse, eu queria que tivesse tudo perfeito, que foi a minha formatação de futuro quando eu resolvi aposentar. Só que não foram situações que aconteceram que não dependeram de mim e que hoje não depende dos dois. E a situação está aí. Então não existe como querer mudar isso se não me compete mudar. É o fluxo. Então tem dia que eu não estou bem, que eu estou preocupada? Tem. Não vou negar para vocês, não. Essa semana teve dia de eu estar. Na quarta-feira eu estava extremamente agoniada, preocupadíssima. Depois eu falei, não adianta, eu vou acabar ficando doente e não vou resolver. Então eles estão assumindo as suas coisas e eu fico daqui apoiando dentro do que eu posso. É o meu limite. É o saber até onde eu posso ir. Não tem mais como eu ir. Então é saber esse não e é o meu limite ali para eles também aprenderem, como eu disse na primeira ou segunda live, são os nãos positivos, porque eles vão aprender, estão aprendendo a se virar, estão aprendendo a buscar os seus caminhos, aquilo que eles acham que vai ser a solução e que vai resolver, e se não for, vai buscar outros. Enfim, eu botei o limite, eu não quero cair nesse buraco, porque ele não me pertence, ele não faz mais parte da minha vida. Aí vem as suas relações com seus amigos. Quantos amigos, quantas pessoas que eu já escutei isso, eu até que também tive que fazer esses movimentos de não e de limite, mas quantos amigos que vêm e sugam a nossa energia. Eu estava conversando com uma menina que fez a jornada evolutiva comigo na terça-feira e ela veio me falar exatamente sobre isso. Que o quanto a jornada ajudou ela a aprender a botar esse limite, a fazer o não, a dizer o não e sustentar esse não. E ela me deu o exemplo. Eu tenho uma amiga que trabalha junto comigo e agora o nosso trabalho exigiu lá uma mudança do nosso trabalho para poder... ela é professora e aí a escola pediu que elas gravassem vídeos falando sobre as aulas para mandar para os alunos. E aí essa amiga ali foi na casa dela desesperada.
Você tem que fazer para mim os vídeos. Ela falou assim: eu tenho que fazer os vídeos para você? Não, eu vou te ensinar a fazer os vídeos. Que aí sentou com ela, pegou o celular dela, falou: assim, assim, assado que você vai fazer e vai gravar e vai usar para fazer as próximas aulas. Bom dia, Maris. E aí ela falou assim: Saula, eu fiz isso porque eu aprendi na jornada que eu preciso administrar o meu tempo de forma saudável e com prioridades, e que eu ajudei ela a aprender alguma coisa, porque não adiantava eu pegar para fazer o vídeo para ela, porque ela não ia aprender. E quantas das vezes a gente faz isso? Fazia, né? Vamos usar o verbo no passado. Era o outro buraco que tinha no meio do caminho da gente. Que a gente assumia as responsabilidades dos amigos de fazer, achando que a gente estava ajudando, e a gente estava se prejudicando e prejudicando eles. Então são padrões que nós precisamos romper, de ser bonzinho, de ser boazinha, achando que a gente está fazendo o nosso melhor e às vezes não estamos. Porque a gente está comprometendo o nosso tempo, comprometendo a nossa saúde, comprometendo coisas importantes da nossa vida que a gente abre mão, porque a gente está lá se disponibilizando sempre a fazer para o amigo. E aí a gente prejudica esse amigo, que a gente não ensina ele a fazer. Ele não vai nunca aprender ou buscar a fazer, porque a gente não põe o limite. Porque a gente não para de repetir esse padrão de que acha que tem que abraçar tudo e ser cuidador de todo mundo e fazer tudo para todo mundo. Não pode, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Sair do piloto automático, começar a mudar esse hábito, mudar esse comportamento que se torna nocivo e nos prejudica demais, 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 demais. Uma outra questão é quando a gente não coloca limite com a nossa família. Que a gente não coloca limite com as coisas que vêm de lá para cá, e a gente também, por ter esses padrões de que a gente não pode abrir mão, que a gente tem que fazer tudo para a família, porque a gente tem que agregar e a gente tem que aceitar tudo e a gente tem que fazer tudo. Será? Será que a gente está nesse lugar aí? Aí volta lá a história da minha mãe. Muitas das vezes a gente vem com essa história, né, com esse padrão, porque a gente aprendeu lá que a gente não pode brigar, a gente não é brigar, mas é se posicionar, porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas próprias emoções. E porque às vezes você não vai falar: não, eu não posso fazer hoje pra você, não vai ter jeito, não vou, não quero ficar em casa. Porque você foi condicionado num padrão de que família a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Tá, também acho que a gente não pode, eu não abro mão dos meus irmãos, da relação que eu tenho com meus irmãos de jeito nenhum. Mas eu aprendo a me posicionar. Quando eu não quero fazer alguma coisa, que eu acho que eu não devo, que eu não tô me sentindo, eu não vou, não faço mais. Mas no meu passado eu fazia, mesmo não querendo, mesmo não estando afim, mas, para não criar problema eu vou lá. Para não criar problema, eu vou lá, né? Eu tenho que ir, né? A família, eu tenho que ir. Tem que ir nada. Depois eu voltava para casa agoniada. Então, é aprender a botar esse limite de dizer o não, porque até nisso também você ajuda o outro a respeitar o seu espaço, a respeitar o seu momento, e você também aprende a respeitar o momento do outro. Sim, aprende a respeitar o momento do outro. Porque esse movimento foi tão legal, gente, porque a gente achava que nós tínhamos obrigação de nos encontrar todo final de semana. Todo final de semana tinha que encontrar. Todo final de semana tinha que almoçar junto. E depois nós fomos descobrindo que não é bem assim. Cada um quer ficar em casa, quer ficar com os filhos, quer ficar sozinho, quer sair pra cá para um amigo, quer sair com alguém, ou não quer fazer nada, quer ficar em casa. E aí quando a gente fomos tendo coragem de falar: não, hoje eu não vou, não quero, vou ficar em casa. É como se nós tivéssemos rompido com uma tradição que, na verdade, não era saudável pra gente. Não era saudável. Então, a gente se encontra hoje quando a gente está com muita saudade. Aí eu ligo pra minha irmã: olha, eu vou almoçar hoje, tá bom? Agora na pandemia eu não tô podendo fazer isso. Mas ligo pra ela: olha, meu cunhado, quero comer um churrasco, vamos fazer um churrasco? Ou a minha irmã, que faz um nhoque muito bom: olha, Rosana, faz um nhoque aí que eu tô querendo comer, eu vou pra te ajudar. Então, pronto, as relações mudaram. Quebrei um padrão de obrigatoriedade. E é mais saudável, mais gostoso, porque eu tô com saudade. Eu quero ver, eu quero conversar, eu quero falar minhas bobagens, eu quero rir, dar minhas gargalhadas. E aí é bom, é saudável.
Eu aprendi ao longo desse movimento todo que é preciso colocar esse não, esse limite, romper com padrões que não estava sendo bom para nós. Aí vem a outra questão do limite, do não, quando você faz um movimento, bom dia Flávia, que você, quando eu trouxe ontem a questão do olhar para si, do olhar, do cuidado com você, desse padrão que é imposto, né, que a sociedade vem, a mídia coloca, as revistas estão estampadas, a mulher perfeita, a mulher gostosa, a mulher ideal, que todo homem gosta, que é isso que eles chamam atenção, enfim, toda essa balela que a gente vê por aí, né? E aí qual que é o olhar para isso e de colocar limite nisso, para que você não entre num movimento dessa busca, dessa satisfação que lá fora está trazendo, incutindo em você e querendo e forçando a barra para você realmente achar que você tem que seguir esse estereótipo e seguir a onda e seguir o fluxo, é você também realmente olhar para esse padrão que está aí e dizer, não, isso aí não é o que eu quero. Não, isso não vai me afetar. E eu vou botar um limite nisso. E aí, quando você faz esse olhar, é o limite do olhar, porque quantas vezes fica esses holofotes, essa coisa em cima dessa mulher ideal, quantas vezes você não entra num consumismo desenfreado para atender o que lá fora está dizendo que é o ideal para você, que muitas das vezes você nem gosta. Às vezes você compra uma roupa que você chega em casa e fala assim, meu Deus do céu, para que eu comprei essa roupa? Eu não vou vestir isso nunca. E aí, mas você gastou. Você comprometeu seu cartão de crédito. Bom dia, Denise. Você comprometeu seu cartão de crédito. Você comprometeu seu cheque especial. Aí você olha lá um sapato, um salto desse tamanho. Ah, mas a fulana tá usando, eu acho que eu quero um também. Aí você vai lá e compra aquele troço. Você não consegue sair do carro com aquilo. Você não consegue andar com aquilo. E aí? Então, gente, é esse movimento, sabe? De botar limites em você mesma, nas suas decisões, naquilo que de fato te atende ou não. É você ser muito honesta com você. É você ser muito coerente com aquilo que você olha. E poder olhar para esse buraco que está à sua frente e dizer, olha, eu te reconheço e eu sei que se eu cair em você, a responsabilidade é minha, não é do outro mais, porque hoje eu já tenho o esclarecimento de que eu não devo seguir isso. E aí você deixa de ser realmente essa consumista para agradar um sistema. E você vai poder comprar as suas roupas, o seu sapato, a sua maquiagem, aquilo que te deixa feliz e que você esteja bem com você de uma forma muito mais coerente. Onde esse consumo ele vai estar regrado, ele vai ter uma limitação, porque você vai olhar para aquilo que de fato é conveniente para você, para o seu estilo, para o seu jeitinho de ser, para a sua maneira de se comportar, de se vestir, de se olhar no espelho e se apaixonar por você todos os dias. Aí você para dessa busca frenética, né, desenfreada, desse corpo ideal, desse rosto ideal, da roupa ideal, porque você começa realmente a se reconhecer. E um exercício que eu passo sempre para minhas coaches e passo para os meus coaches também, na jornada foi um trabalho que eu coloquei para eles desenvolverem, é quando você se apercebe de quem é você, ou se você ainda tem dificuldade, porque a grande maioria tem uma dificuldade enorme de dizer quem ele é, quem sou eu, tem uma dificuldade enorme. Se eu perguntar quem é a esposa dele, o esposo, a amiga, a irmã, ela consegue falar bonitinho. Mas eu pergunto, e você, quem você é? Primeiro, quando ela consegue falar de cara, ela só olha para as coisas que ela acredita que é ruim nela. Só os defeitos que ela vê. Ela custa para achar uma qualidade, um ponto forte. Isso na primeira. E aí quando você vai puxando ela para falar das suas qualidades, ela tem uma dificuldade enorme, porque também é um outro padrão. Nós fomos criadas
conduzidas a estar sempre num grau de exigência enorme com a gente, porque nós somos criados para serem perfeitas. Então, por mais que você faça o certo, por mais que você busque fazer aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que te constrói, que te evolui, mas você vai estar sempre achando que você está com um déficit, que ainda não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Não, eu ainda tô errando aqui. Não tá bom. E você não consegue olhar para aquilo que você já fez, de tanta coisa boa que você já construiu. Você não consegue se olhar. Então, e que aí fica como uma sugestão para vocês hoje, se vocês não têm esse costume de se olhar no espelho, que vocês se olhem hoje no espelho. Fiquem se olhando e reparando quem você é. E comece a fazer esse movimento de pensar quanta coisa boa que você já fez. Quanta gente que você já amou, que você ama, que você cuidou, que você cuida. Quanta gentileza que você espalha onde você vai, quanto sorriso que você dá para as pessoas que você nunca viu na sua vida, mas um bom dia que você diz, um obrigado, uma gentileza que você faz. Quantas pessoas você não deixa feliz? Então que você se olhe no espelho hoje e faça esse movimento. A Silvana está falando, se olhe no espelho e pisque o olho para você mesma. É isso aí. Se elogiar, falar o quanto você é bonito, o quanto você é bela do jeito que você é. Porque é você. Porque você é única, não tem como ninguém te copiar. Como não tem como eu copiar o jeito da Silvana, da Flávia, da Denise, da Lena, da Meirimar. Não tem. São pessoas queridas da minha vida. Mas cada uma tem o seu pontinho. Cada um tem o seu jeitinho especial de ser. Honro e respeito cada uma delas. Mas jamais eu quero copiar o jeito delas. Jamais, porque é impossível. Porque eu sou única e elas também são. E por isso que eu me amo, eu me respeito demais. Eu me olho no espelho e hoje falo palavras de amor pra mim o tempo todo. Principalmente, igual eu falei que quarta-feira não estava legal, e eu fiquei de frente pro espelho de tarde e conversei muito comigo. E que foi me ajudando a me recompor. Então é esse movimento, sabe, gente? De aprender a botar esse limite nesse padrão que é imposto pra gente e ver até que ponto isso é importante e ver se existe algum hábito, porque às vezes a gente cria um hábito, quando a ansiedade bate muito, isso é muito comum na mulher, a ansiedade bate muito, que a gente fica numa ansiedade muito grande, preocupada com o futuro, o que, que vai acontecer amanhã, como é que vai ser daqui um ano, 2, 10, sei lá. E a gente entra num processo, porque eu falo isso por mim, tá? Que dá necessidade de comprar roupa, de comprar sapato, que fica uma coisa desenfreada. E ao longo desses anos eu tenho trabalhado arduamente com isso e graças a Deus eu tô conseguindo. Quando eu percebo que a coisa tá ficando calma, vamos aquietar, vamos serenar, vamos meditar, vamos ler, vamos pensar. É importante comprar isso agora? É necessário? Você está precisando de fato comprar isso? O que vai trazer de ganho para você? Isso vai preencher o que está faltando lá dentro? Se não, então para que você vai comprar? Essa semana eu falei isso para uma pessoa. Ela conversando e tal, numa situação que ela estava passando. E aí ela falou assim, eu resolvi que eu vou comprar um carro para mim. Falei, beleza. Você tá precisando de um carro? Não, tô. Mas você não acha que isso aí você tá buscando fora o que você precisa resolver aqui dentro? Ao invés de comprar um carro, de repente você buscar uma ajuda? Porque às vezes a gente vai buscar fora uma roupa, um carro, uma maquiagem nova, um sapato novo, uma extravagância, sei lá o que, a comida, né? Porque às vezes tem pessoas que vai buscar na cura da ansiedade a comida, come desesperadamente, come compulsivamente, né? E aí, será que isso que você está buscando fora vai resolver o que está aqui precisando ser olhado dentro? Então é isso que a gente precisa ter esse olhar a partir de agora, para a gente não cair mais no buraco. E chegar ao ponto de mudar de rua. Porque aí a gente reconhece que aquilo ali não faz mais sentido nenhum para a vida da gente.
e ter essa coragem de olhar, de colocar esses limites e de poder dizer e sustentar os nãos que a gente diz todos os dias. Porque só assim, gente, a gente vai conseguir mudar os nossos hábitos. E mudando o hábito, a gente muda comportamento. Aí a gente instala um novo comportamento, pronto, aquilo fica sanado. Aquilo não volta. Se vier, a gente tem como dizer, fica quieto aí porque eu não quero te ouvir, não. Eu já sei o que eu quero para minha vida. E você passa a ter realmente o controle. E o último tópico que eu quero dizer para vocês é a questão dos limites, que é um assunto que está vindo muito, muito nessa questão da pandemia, é os nãos e os limites que nós precisamos colocar nos nossos relacionamentos. Eu tenho visto muita mulher, muita mulher, agora que eu estou fazendo parte do Justiceiras, que a Graça Aquino trouxe para Juiz de Fora, esse movimento, que é um trabalho da Gabriela Mansur, uma promotora de justiça de São Paulo, para acolher e cuidar a mulher em situação de risco de violência doméstica. E tem sido estarrecedor o quanto que a gente está vendo, vivendo e ouvindo de mulheres por não ter limites, não conseguir botar limites nas suas relações, não conseguir sustentar os seus nãos. Elas estão num sofrimento de violência mais direto. E quando eu digo a violência, gente, não é só a questão do bater, do soco, do tapa. Não, é a violência psicológica. É aquela violência diária de onde esse homem degrina essa mulher, ele ofende essa mulher. Ele estapeia ela e judia dela de outra forma. Ele diminui ela. Ele pisa nela de uma outra maneira, colocando ela como se ela fosse um pano de chão, aquele mais preto encebado que pode existir na face da terra. E essa mulher, por não ter autoestima, por não saber romper com padrões, né? Porque ela, às vezes ela traz um padrão de que casamento é para a vida inteira, que não pode separar. E eu já esbarrei com uma mulher assim, que ela apanha do marido e ela não separa porque a igreja não permite. Então tem um padrão muito forte aí dentro que ela não consegue romper. E ela não consegue botar limite nessa relação. Então é pensar nisso, sabe? Como que você está lidando nas suas relações? E aí é a sua relação hétero, homo, né? Mulher com mulher, homem com homem, mulher com homem. Essa relação afetiva, essa relação amorosa. Como é que tá isso? Como é que vocês têm olhado para essas relações? E quais os limites que vocês têm colocado? E quais os nãos que você de fato tem sustentado para que essa relação seja um movimento prazeroso para você e para o outro? E para outra. Que haja muito respeito a esse limite, a esse não que se diz. Como é que está isso? Se está acendendo alguma luz amarela, tome cuidado, fique atenta. Olhe para isso. Esse momento que nós estamos vivendo de muita ansiedade, de muita angústia, de muitas incertezas, isso está refletindo diretamente nas relações. Principalmente porque os homens, eles dentro dos padrões que eles foram criados para ser os provedores, para serem os machos que manda, que a mulher obedece e que ela tá ali para fazer o que ele quer. E quando esse movimento dele começa a ser minado, a ser meio que desajustado pelo que está acontecendo fora de casa, a questão de trabalho, a política, a sociedade no todo, né? Esse movimento da pandemia, desse vírus que a gente não sabe quando é que isso vai trazer uma paz e sossego para todos nós. Isso reflete sim nas relações, porque o medo se instala. E se nós não tivermos amadurecidos o bastante para lidar com isso, com leveza e calma e paciência, e amor e respeito, esse homem que foi incutido na cabeça dele desde lá da criação, que o pai se mostrou um macho, autoritário, arrogante, orgulhoso, e se ele começa a perceber ou se sentir ameaçado desse lugar que ele está,
a mulher é o seu canal de mostrar poder. Então essa mulher é que sofre, os filhos é que sofrem, as filhas é que sofrem, porque ele vem para dentro de casa querendo resolver isso eu falo que na voadora, né? Então ele bate, ele ofende, ele magoa, ele faz todo o movimento dele. E aí eu pergunto a você, qual é o limite que se coloca nisso? Qual é o não que você sustenta para evitar que isso perpetue, que isso vire um movimento constante e diário, onde você possa se proteger, se cuidar e dizer não. Esse buraco eu reconheço ele, eu não vou cair nele, eu vou mudar a rota, eu vou mudar de rua, porque eu me reconheço como uma mulher, um indivíduo que merece todo o respeito desse mundo. E eu não quero ser mais nenhuma estatística. Bom dia, Cláudia. Então, gente, é pensar muito sobre isso. Como vocês podem extrair de toda essas lives que eu trabalhei essa semana. Vou continuar semana que vem, né? Uma amiga minha falou comigo assim, mandou um WhatsApp para mim e falou assim: olha, Saula, é o seguinte, mesmo que só tenha uma pessoa ou que você fale sozinha, mas você mantenha as suas lives. E aí eu falei, então tá bom, vou obedecer você. Então semana que vem eu vou continuar fazendo as lives às 8h08. Quero ver quem vai vir bater ponto comigo aqui, tá bom? Vou botar o relógio de ponto aqui porque eu quero ver vocês aqui comigo. E eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês reflitam muito sobre isso. Se tiverem tempo, vai lá no Facebook, no Instagram, dê uma olhada nas outras lives para vocês relembrarem e verem. E se sintam e se percebam com esse direito de se posicionar, de dizer não, de colocar limite na vida de vocês, para que vocês tenham uma vida saudável, uma vida com qualidade, uma vida de significado, onde viver o seu dia a dia, ele seja pleno, ele seja rico, ele seja fantástico. E que você possa ter, sim, a escolha de mudar de rua e não querer mais passar naquele lugar. E não viver mais aquilo. Porque é isso que eu tenho feito. Eu tenho buscado mudar de rua, porque eu tenho buscado insistentemente colocar limites junto com os nãos que eu digo, e esse não é o meu limite, daqui eu não passo. Daqui eu não vou passar e não vou deixar ninguém avançar, porque é o meu limite. Para eu não perder a minha essência, para eu não perder a minha dignidade, para eu não perder a minha autoestima, para eu não perder o meu auto-amor, para eu não perder um respeito por mim, que eu mereço esse respeito. E a primeira pessoa que precisa me respeitar sou eu mesma, porque eu não posso pedir o respeito de ninguém, exigir que ninguém me respeite se eu mesma não me respeito, não me amo, não me quero bem. Então fica aí para vocês. A Cíntia está dizendo aqui no Facebook, o limite é o respeito e o amor próprio. É isso aí, Cíntia. É você se amar e se respeitar. E aí quando você faz esse movimento, você troca de rua, feliz da vida, serelepe, pulando, saltitando, celebrando. Eu consegui fazer o movimento por mim. E aí você instala um novo comportamento quando você faz isso. Quando você troca de rua, você instalou um novo comportamento. Fiquem bem, fiquem em paz. Gratidão a você aí que veio cedinho me acompanhar, tá bom? Vai ficar salvo tanto no Instagram quanto no Facebook. Se vocês acharem que vale a pena, compartilhe com as amigas de vocês. Falem desse trabalho que eu estou desenvolvendo. Que a intenção, gente, é dividir o que eu sei. E poder fazer o melhor que eu puder também, para que mais mulheres mudem de rua, saiam dos buracos que elas estão enfiadas e vão ser felizes e celebrarem, tá bom? Então que vocês tenham assim um final de semana maravilhoso, onde vocês se permitam ser vocês, do jeito que vocês querem ser, da maneira que vocês quiserem, porque o jeito de vocês é o jeito certo de ser. A Cíntia está dizendo aqui, também tenho buscado mudar de rua, gostei muito de te ouvir hoje, estou na lista de presença, beleza? Então, segunda-feira, às 8h08, e me ajude a compartilhar essa ideia aí.
Não é 51 não, mas é uma boa ideia. Beijo para vocês.